Vou deixar uma caminhada recente de fundo durante minha explicação e vamos lá. Sou um fotógrafo amador ou hobbyista e por isso eu vou me reservar a falar basicamente sobre o meu uso com a câmera, tanto fotografando animais quanto em alguns outros usos. A R100 é a câmera de entrada da série R da Canon. Ela contou com um sensor APS-C de 24 megapixels e processador da geração passada, o Digic 8, o mesmo que vai na Canon R. É uma câmera muito compacta, comparando com a minha antiga 600D, por exemplo, e acaba sendo um pouco maior do que um celular, em tamanho, comparando com um Redmi Note 11, que é o que eu tenho aqui. Não tem a tela articulada, o que para fotografia de pássaros e animais não me atrapalha tanto. Atualmente, eu estou usando a 1755, que eu uso basicamente para gravar alguns vídeos dos locais que eu vou e tirar fotos mais abertas, ou algo como uma falsa fotografia macro, já que não tenho uma lente macro por enquanto. Devido a ser 2.8 fixa, se torna uma ótima opção para gravar os vídeos, já que posso dar zoom sem me preocupar com a abertura. E, com a abertura alta assim, é possível ter vídeos com uma estética excelente. Mesmo não sendo uma lente macro, é possível tirar fotos de objetos menores, já que sua distância de foco mínima é de 35 centímetros. Contando com a estabilização, é possível gravar alguns vídeos em movimento, desde que não seja algo muito exagerado. Neste ponto, não sei se é devido ao problema que ela tem, já que eu comprei ela usada e ela veio com dois defeitos. Ela não mantém a milimetragem fixa. Caso você mantenha ela para cima, ela vai descer a milimetragem até 17 milímetros, e caso você mantenha ela para baixo, ela vai para 55. E o segundo problema é que quando vou usar a estabilização durante muito tempo, ela começa a dar umas tremidas na estabilização. Minha outra lente é a 75-300, que é a lente que eu mais uso. Comprei ela há cerca de um ano e já usei para bastante coisa. Fotografar os animais, astrofotografia, fotografia de rua, entre outras coisas um pouco menores. Dito isso, tem alguns pontos positivos nessa lente. O primeiro dela é o valor. É uma lente muito barata e acaba sendo uma boa opção para quem está iniciando, que era o meu caso. Você consegue achar ela a partir dos R$ 800 usada e nova a partir dos 1.200. E, pelo custo dela, ela entrega fotos boas, porém, nada além disparado pelo valor. Ela tem um alcance bom, já que no sensor APS-C da Canon R100 seria equivalente a uma 120-480mm, o que dá uma distância boa para fotografar os animais aqui na minha região. Em seguida, alguns pontos negativos. Usando com o adaptador, ela entrega uma falsa sensação de foco. A câmera indica que o ponto está focado, porém, ao abrir a imagem no editor, fica visível que o foco não ficou 100% na região indicada. Ainda sobre o foco, ele é mais lento do que a 1755, por exemplo. Também é mais lento do que as minhas outras duas lentes que não uso tanto, que é a 24mm e a 50mm. Ela não tem estabilizador de movimento, o que pode fazer com que perca algumas fotos ou vídeos. Porém, pelo valor, é esperado que não tenha. É uma lente bem escura, no geral, acabo tendo que usar ela em f8 ou f9 para obter uma nitidez maior, o que impede alguns tipos de fotografia, como fotos muito cedo, antes do sol subir, e fotos ali no fim de tarde, entre 5 e 6 horas. No geral, é uma lente que tem um custo-benefício legal até. Entrega boas fotos para quem está começando e tem limitações claras. Um ponto importante a ser levado em consideração é que o uso de tripé acaba melhorando bastante a experiência com essa lente. Usando o tripé, você resolve os problemas relacionados à estabilização e facilita bastante alguns tipos de foto. Chegando no ponto do adaptador, eu uso o da Canon mesmo, a versão mais barata. Ele já supre todas as necessidades. Porém, na minha visão, o melhor uso do adaptador é na verdade o acesso a lentes AF. Vendo que só agora, marcas terceiras estão começando a entrar no mercado de lentes com foco automático. E mesmo essas ainda estão com valor alto. Sendo assim, o adaptador abre um leque muito grande de lentes AF usadas que facilitam muito o início para amadores como eu. Dito isso, acredito que essas sejam as lentes que eu pegaria atualmente. A 1755, na qual eu me apeguei, e também tem a 1850, se eu não me engano, da Tamron e da Sigma. São 2.8 fixas e são ótimas para gravar vídeos ou fotos mais abertas. Elas conseguem ser encontradas usadas por um preço parecido. A 70-300, que é a versão padrão mesmo, sem ser da série L. Ela é bem mais cara que a 75-300, mas já corrige todos os problemas citados. Ela tem estabilização e a abertura delas, se eu não me engano, é um pouco maior. A recém na fotografia. Acredito que essa câmera seja voltada exatamente para a fotografia iniciante. Conta com um sistema de foco decente e rápido para uma câmera nessa faixa de valor. No uso que dou a ela, me garante sim um certo nível de confiança ao apontá-lo para um pássaro, por exemplo.
Com cerca de 5 fotos por segundo, é possível tirar fotos em sequência, com suas limitações, claro. Isso tirando fotos em RAW e JPEG. O defeito aqui neste ponto seria o buffer da câmera, que é muito pequeno. Ao chegar nas 5 fotos, é preciso dar um tempo de respiro para a câmera. No caso, vai tirar fotos apenas em JPEG e ela consegue tirar cerca de 60 fotos, antes de zerar o buffer. Um outro ponto a se levar em consideração é que ela permite o uso de luz, que facilita bastante caso você vá tirar fotos apenas em JPEG, coisa que eu não faço. E já no vídeo, ela é bem limitada, começando que ela não tem um C-Log, perfil plano de cor da Canon, o que restringe bastante a pós-produção. E por não ter a tela flip, restringe também o uso para vlogs, por exemplo, algo que eu não faço. Em 1080, a estabilização digital é decente, o foco automático é confiável, porém não tão rápido, dentro das limitações da câmera e lente, o que se torna uma boa opção para cenários parados, por exemplo, como gravar algum pássaro que está parado ali, quietinho no canto dele, usando um tripé, fica legal. Já em 4K, tem um crop agressivo, já que além do crop padrão da Canon de 1.6, ela soma mais um crop em cima desse valor. O foco se torna muito mais lento e ainda remove várias opções mais recentes de foco. E sofre bastante com rolling shutter, que é muito perceptível em movimentos um pouco mais rápidos. Eu indicaria, bom, caso queira uma mirrorless que é até barata e com recursos interessantes para fotografia, eu indicaria sim, já que as maiores limitações neste caso seriam o buffer curto e para fotografias a tela não ser flip não atrapalha tanto. Caso queira uma câmera para gravações de vídeo, já fica um pouco mais complicado, já que ela limita o tipo de foco e o 4K dela também é muito limitado. Neste caso, eu indicaria outras opções, como a ZV-E10-1 ou A2, a XM5 da Fujifilm ou mesmo a Canon R50. Entretanto, todas essas opções são cerca de o dobro do valor da R100, valores que poderia ser investido em um jogo de lentes melhor, por exemplo.